Pessoal, mais um livro do Stephen King para nós aí, logo depois da abertura. Oi povão, eu sou o Rubens, você está no Ler Vicia e hoje nós vamos falar sobre esse livro Joyland do Stephen King. Muita gente é fã do Stephen King, todo mundo meio que entrou nessa onda de obras do Stephen King e a Suma de Letras, que é a editora responsável pelo King aqui no Brasil, apostou bastante nele esse ano e estão lançando diversos livros dele nesse ano de 2015. No começo do ano nós tivemos Escuridão Total Sem Estrelas e Sobre a Escrita. Agora no meio do ano nós temos então esse daqui, Joyland, e mais para o final do ano nós teremos Revival. E parece que a Suma de Letras está bastante animada com o resultado que o King vem trazendo para eles. Esse livro aqui então foi me cedido de parceria pela editora Suma de Letras e eu tenho que começar falando dessa capa muito bonita. Gente, eu adorei essa capa. É a ilustração original, é a capa original lançada lá nos Estados Unidos e a Suma então optou por trazer a capa original. E, gente, é muito bonita essa capa. Vocês estão conseguindo ver? Ela é uma ilustração, segue todo aquele estilo de ilustração das Pulp Fictions dos anos 50 e 60. Embora seja simples a capa, ela é muito bonita justamente por isso, por mostrar esse estilo de ilustração que ficou marcado nas Pulp Fictions. Para quem não sabe, Pulp Fiction é o nome das revistas que publicavam histórias de terror, de mistério e de fantasia nos anos 50 e 60 lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Elas eram chamadas de Pulp Fiction porque as páginas dessas revistas eram feitas com folhas de polpa de árvore, ou seja, aquela madeira que geralmente era jogada fora, eles pegavam essa madeira bem ruinzinha para poder fazer então as páginas dessas revistas. As Pulp Fictions tinham as páginas mais ou menos parecidas com isso daqui. Vocês estão conseguindo ver? Aquela página, vocês estão vendo que a folha já está amarelada, tá até comida por trás aqui, gente. Esse livro aqui no caso é O Exorcista, minha edição. E as Pulp Fictions era esse estilo de página aqui, só que um pouquinho mais ruinzinha. Ou seja, era uma página bem fininha, era muito amarela e ela geralmente se desfazia em pouco tempo. Ou seja, geralmente quem tem uma coleção de Pulp Fictions tem que cuidar muito bem para não perdê-la, porque as páginas são com uma qualidade de papel bem inferior. E nessa época das Pulp Fictions, os editores geralmente faziam capas bem chamativas. E o estilo de capa era esse daqui, ilustrações que mostravam algum momento da história, pode ser tanto da história quanto não, que chamasse bastante atenção dos leitores. E esse é o esquema então que foi seguido para poder fazerem a capa de Joyland, o mais novo lançamento do Stephen King aqui no Brasil. E agora vamos ao que interessa. Do que se trata Joyland? Qual que é a história desse novo livro do King? Primeiramente, pessoal, eu tenho que começar a dizer para vocês que Joyland não é um livro de terror. Ué, Rubens, mas o Stephen King não é um autor de terror? Então, povo, ele geralmente é conhecido por escrever histórias de terror bem famosas e tudo mais. Mas em Joyland, o King guiou-se para um outro lado da literatura dele, um lado que ele foca mais nos sentimentos e nas emoções. Embora aqui nós tenhamos um pouco de suspense e um pouco de mistério. A história é a seguinte: nós temos o nosso protagonista, nosso personagem principal, que eu já esqueci o nome de novo, gente, eu sou péssimo com o nome, isso porque eu acabei de ler esse livro. O nosso protagonista, ele é um estudante, ele acabou de terminar a sua escola, está indo para a faculdade e tem um namoro, digamos que conturbado. É aquele tipo de namoro que é correspondido somente por uma parte. Ele se dá totalmente a esse namoro, mas a namorada dele parece que não está muito interessada nele. Então ela meio que vai enrolando ele. E acontece que ele então precisa de um emprego de verão. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem muito esse costume do emprego de verão, que na época de verão, onde estão de férias de escola, alguma coisa desse estilo, eles vão trabalhar então, pode ser meio expediente, pode ser expediente completo, somente durante o verão, somente durante a estação boa, porque é uma estação ótima para o comércio, para o turismo, para esse tipo de coisa. E
nesse período tem muito emprego aparecendo para todo lado. Então, geralmente o pessoal dá chance para os estudantes, para os universitários, esse tipo de coisa. Então, esse nosso personagem principal resolve arrumar um emprego de verão. E ele consegue uma vaga no Joyland, que é um parque de diversões. Esse parque de diversões, ele segue o estilo das antigas ainda. Ou seja, ele não tem coisas muito grandiosas, ele não é 100% certinho, 100% dentro das normas. E ele tem um chamariz a mais. Ele tem todo um mistério ao redor dele, porque no passado ocorreu um assassinato dentro de um brinquedo desse parque, a Horror House, ou como todo mundo pode conhecer como a Casa do Terror. Nessa época todo parque de diversões tinha sua Casa do Terror. E esse é o grande chamariz que chama a atenção do nosso personagem principal para ir trabalhar então nesse Joyland. Ele resolve ir pra lá e vai trabalhando lá e tentando manter contato com a sua namorada, até que ela termina com ele de forma arrebatadora. E a história segue em frente, então a gente vai acompanhando tanto o nosso personagem principal tentando superar esse fim de namoro, quanto ele tentando descobrir esse mistério desse assassinato que ocorreu lá na Horror House. Em contrapartida, Stephen King, como sempre, dá um show de criatividade ao conseguir desenvolver muito bem os seus personagens, tanto principais quanto secundários. Nós temos aqui então o nosso personagem principal bem melancólico, ele é bem triste, ele é bem solitário, ele está passando por muitas emoções, tanto no sentido literal da palavra, que ele está tendo que lidar com o fim de namoro, mudança de rotina, quanto no outro sentido também, porque ele está tentando tomar um rumo na vida dele, tentando decidir o que ele vai fazer de agora para frente. O livro tem personagens secundários excelentes. Mais uma vez o King nos brinda com personagens que ficam marcados na nossa memória, e mais uma vez o King nos brinda com personagens infantis demais, gente. Personagens carismáticos ao extremo, personagens muito bem construídos, muito bem desenvolvidos e que até mesmo roubam as cenas. Tem até um garotinho iluminado aqui. Então o que eu posso dizer pra vocês é que o foco maior da história não é nesse suspense, nesse mistério ao redor da morte da garota que foi assassinada na Horror House, mas sim nos sentimentos e nas relações que vão tocando a história pra frente entre os personagens principais e secundários. E esse é o maior ponto do livro. O King se fixa bastante nisso. Então quem esperava um grande suspense, um grande mistério, cenas de terror, você não vai encontrar isso em Joyland. Mas o legal do livro é toda a mitologia que o King cria ao redor do parque, como por exemplo o colóquio. O colóquio é o que o King denominou como a linguagem dos parques de diversões, que é um tipo de linguagem em código que os funcionários usam para determinar certas coisas lá dentro desse parque. Então tem várias gírias que eles chamam. Por exemplo, os bobs são os visitantes. E todo esse detalhismo no desenvolvimento da mitologia da história deixou o livro bastante interessante. Não é um livro que eu diria como essencial do Stephen King. Não é um livro que eu indicaria para alguma pessoa que está começando a ler Stephen King, e não é um livro que eu guardaria na memória como um dos melhores do King. Pra mim é apenas um livro ok. Não, o livro não é ruim, o livro não é chato. Tanto é que o livro é bem fininho, tem pouco mais de 250 páginas. Então dá pra ler de boa, bem rápido. Mas não é um tipo de história que vai te marcar, que vai te deixar entusiasmado, que vai te deixar embasbacado com o quão bom o King pode ser quando ele quer. Ou seja, esse aqui é um livro apenas mediano, mas nem por isso deixa de ser um livro interessante. A nota total então para Joyland é de 4 corujinhas. Eu quase que eu dei 3 corujinhas pra ele, mas pelo fato dos personagens serem tão bem desenvolvidos e roubarem a história, ele merece um pontinho a mais. E é um livro bastante interessante, é daquele jeito, fica a dica para quem for fã do Stephen King, para quem quiser ler toda a sua obra, porque não é um tipo de livro que vai agradar outras pessoas que não sejam fãs do Stephen King, porque é um livro muito voltado para o sentimental, para as emoções, esse tipo de coisa. E a reputação que o King tem é do terror, então se você quer ir ler um livro de terror, não procure Joyland. E essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão pra cima aí, não se esqueça de curtir a fanpage do canal, ali em Mostrar Mais, lá tem o link pra fanpage do canal lá no Facebook, sempre tá tendo promoções, sempre tá tendo bate-papos e tudo mais, então vocês ficam sabendo tudo com antemão por lá, o que vai sair aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!